Eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Sempre é uma responsabilidade muito grande quando nós assumimos aqui o púlpito para trazer uma porção daquilo que Deus quer falar conosco, com a sua igreja. E como nós estamos no mês da comunhão, eu tinha que trazer alguma palavra sobre a comunhão, amém? E conforme o meu esposo leu aqui o salmo de introdução, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, mas eu não vou falar desse salmo, porque há uma diferença entre união e comunhão. E eu disse, vamos olhar no dicionário, o que o dicionário diz sobre essas duas coisas tão importantes na vida do ser humano, que é a união e a comunhão. E o que eu encontrei é uma coisa bem interessante, que é bem prática também para a nossa vida como cristãos. Porque a Bíblia diz, o dicionário diz que união quer dizer a ação de unir, de ligar, de tornar um só. Isso é união. Por isso que nós falamos da união, que quem se une com os laços do matrimônio, né, com o seu cônjuge, se chama união. Você está unido em um só corpo. Mas, muitas vezes, por que há a separação entre casais? Eles não estão unidos pelo laço do matrimônio? É porque falta a comunhão. É diferente a união da comunhão. Aqui nós estamos em uma união, um aglomerado de pessoas que estamos todos juntos. A igreja, a congregação é uma união, a assembleia é uma união de pessoas que estão no mesmo lugar. Porém, o que é comunhão? É a harmonia no modo de sentir, pensar, agir. Nós temos que ter comunhão de pensamentos. Então, por que os casais se separam? Porque eles estão unidos, mas não têm harmonia no modo de sentir, no pensar, no agir. Eles agem de maneira diferente, cada um no seu mundo. Acho interessante que eu tinha um amigo que, quando eu era solteira ainda, lá no Rio de Janeiro, ele falava, eu nunca esqueci disso que ele falava, olha, casamento é diferente de roommates, né? Quando a gente tem um roommate, somos 2 em 2. Mas, quando a gente casa, nós passamos a ser 2 em 1. É bem diferente, porque o roommate, cada um tem a sua vida, apesar de que muitos casamentos hoje em dia estão assim, né? Como roommates, mais do que como um corpo só. E isso não é bíblico, isso não é de Deus, porque quando nós casamos, nós nos tornamos um com o nosso cônjuge. Então, nós temos que ter harmonia de pensamentos, como diz o que é comunhão. Nós temos que ter harmonia na maneira de sentir, de pensar, de agir, porque quando começa essa harmonia a sair do meio do lar, automaticamente aquela união pode ser quebrada. Então, trazendo para o nosso contexto aqui, como igreja, como cristãos, como congregação, nós estamos unidos, e por isso que a Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, que a gente vive nesse aglomerado mesmo, onde está um, quer estar todos. Sempre foi assim, igreja. Igreja, para mim, sempre foi assim. Onde eu estava, eu queria que estivessem todos da igreja. Até hoje, quando eu vou fazer qualquer reunião, qualquer almoço, qualquer festa, eu quero que a igreja toda esteja presente, porque, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas melhor ainda do que só essa união é que nós vivamos em comunhão, em um só pensamento, em uma só maneira de agir, em uma só maneira de praticar, uma só maneira de pensar. O que é que eu digo com isso? É vestir a camisa. Vocês já tiveram a oportunidade de ir num jogo de futebol? Quando cada um escolhe o seu time, cada um escolhe um lado do estádio para ficar, né? Porque se ficar junto, a coisa é feia. Eu me lembro que, quando eu era jovenzinha ainda, eu fui num jogo Fla-Flu, lá no Maracanã, e eu sou antiflamenguista doente, e fui assistir, torcendo pelo Fluminense, do lado da torcida do Flamengo. Imagine vocês a minha situação, desse tamanho, no meio daqueles homens, arrão, mulherão, tudo gritando Mengo, e eu, Fluminense. Quer dizer,
Isso aí não era harmonia de pensamento. Isso aí era união, porque eu estava todo mundo no mesmo lugar, torcendo por 2 times, mas havia uma divergência, não havia uma harmonia de pensamento entre todos que estavam ali. E igreja é para estarmos todos harmonizados, porque nós torcemos pelo mesmo time, que é o time do Senhor Jesus Cristo. Então, todos aqui têm que estar ligados no sangue de Jesus e no Jesus que nos libertou. Amém? Então, vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de João, 1 João, capítulo 1, e o versículo 3. Como se trata de um culto de estudo, eu vou estar lendo alguns versículos para que dê base àquilo que eu vou estar falando, amém? Já falei do que é união, do que é comunhão. E olha, irmãos, quando terminar esse culto de hoje, eu gostaria que nós não tivéssemos apenas unidos, mas realmente em comunhão uns com os outros. Porque é gostoso. Eu tiro pelo meu casamento. Como é bom a gente estar em harmonia um com o outro. Porque quando a gente está em desarmonia, a gente não tem um lar de paz. A gente não tem. Um pensa para um lado, outro pensa para o outro. Um quer uma coisa, outro quer outra. E isso nos faz uma ruptura na nossa união. A mesma coisa na igreja. Quando estamos unidos aqui, se todos estivermos em um só pensamento, gente, essas cadeiras nunca vão ficar vazias, porque o povo vai nos conhecer pelo amor que temos e pela comunhão que temos uns com os outros. Amém? Bora lá? 1 João 1 e 3. Diz o seguinte: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, aqui está a comunhão entre os irmãos, a comunhão com o Pai e com o Filho, que é Jesus Cristo. Mas, para que haja uma verdadeira comunhão, inclusive entre casais, não somente como igreja, é necessário um elemento principal, tem que estar presente. E esse elemento se chama amor. O elemento principal de uma comunhão entre casais, entre irmãos da igreja, entre a família, irmãos de sangue mesmo, tem que ter amor, porque se você não tiver amor, você vai estar sempre em discordância com a pessoa. Por quê? Porque quando a gente não tem amor, ainda que a pessoa esteja certa, a gente vai querer ter sempre razão. A gente nunca vai abrir mão das nossas certezas para comungar com a certeza do outro. É verdade ou não é? Mas quando a gente ama, a gente pode até achar que está certo, mas por amor, a gente vai seguir a opinião do outro, o que o outro está achando. Porque quando a gente ama, a gente abre mão de tanta coisa, meus irmãos. E é por isso que casamento é bonito. Porque a gente, para amar, para viver junto, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, não somente de um lado, mas ambos os lados, abrir mão de muitas coisas para viver em comunhão. E a igreja tem que ser assim. Muitas vezes nós temos que abrir mão de muitas coisas para estar em comunhão com o nosso irmão. E vamos para frente que a gente vai ver. Então, o primeiro amor que a gente tem que ter como base principal, como elemento principal, é o amor a Deus. Porque se nós não amarmos a Deus, a gente aqui não vai ser diferente. Também não vamos amar os nossos irmãos. Então, em primeiro lugar, nós temos que amar a Deus. Porque aí, amando a Ele, Ele vai fazer todo um trabalho na nossa vida. Porque não é fácil, irmãos, a gente ter harmonia, ter o mesmo pensamento, com pessoas que foram criados diferentes, cada um. A gente vem, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, uma igreja, vem pessoas das 5 regiões do Brasil. É ou não é? Aqui tem nordestino, aqui tem carioca, aqui tem paulista, aqui tem gente do sul do país, tem pessoas de todas as regiões. Cada região tem as suas peculiaridades, inclusive no temperamento. As mulheres nordestinas, por exemplo, os homens também são mais, durões, são mais, não leva desaforo para casa. O carioca é mais, leva a vida como dá. O paulista é mais, como é que eu podia dizer? O paulista ele tem mais, assim, acha que tem, uma superioridade porque é a maior capital do Brasil, porque é o mais rico estado do Brasil, e não é nada disso, porque ele só é o que é, porque dependeu dos nordestinos, tá, gente? Então, o que é que a gente pode dizer? Nós somos aqui representados por 5 regiões, pelas regiões que há no país. Então, cada um vem com suas peculiaridades. Aí, nós estamos num lugar só,
mas só que tem uma diferença. Aqui, todas as diferenças, todas as indiferenças ficam da porta para fora, porque quando entramos aqui, nós temos que estar unidos em amor, porque o único amor que nos liga é o amor de Deus, que é o mesmo sangue que foi derramado pelo pernambucano, pelo baiano, foi derramado pelo paulista, pelo carioca. Então, aqui nós somos unidos e ligados pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Então, aqui, as diferenças de sotaques ficam lá fora, as diferenças de peculiaridades regionais ficam lá fora. O que vem para dentro, normalmente, lá no refeitório, é só a comida, que todo mundo gosta das 5 regiões, porque a comida brasileira não tem igual. Mas, no restante, tudo fica igual pelo sangue de Jesus. Então, a nossa comunhão uns com os outros depende do nosso relacionamento com Deus. Vejam bem, por que eu pus aqui que depende do nosso relacionamento com Deus? Quando você está bem com Deus, quando a sua vida espiritual está no nível bem abençoado, automaticamente, pode ter certeza disso, você vai estar bem com seu irmão. Por quê? Porque tudo que aquele irmão fizer, você releva. Porque tudo que aquele irmão fizer que você não gostar, você perdoa. Porque o relacionamento com Deus está no nível tão bom que você não vai olhar só para as fraquezas do seu irmão. Você vai ajudá-lo nas suas fraquezas. Isso é bem diferente. Por quê? Porque aqui somos uma família. Eu tenho 4 irmãs, comigo somos 5. Somos totalmente diferentes uma das outras nas suas peculiaridades. Então, no que se rege à política, vocês nem imaginam como. Mas o que é que eu posso fazer? Eu vou deixar de amar minha irmã porque ela gosta do vermelho e eu gosto do verde e amarelo? Não vou deixar de amá-la, mas não comungo com as ideias dela. Mas, ai de quem vier falar mal dela para mim. Por quê? Porque ela é minha irmã, é sangue do meu sangue, ela saiu do mesmo ventre que eu saí. E nós aqui temos que agir da mesma maneira, uns com os outros. Ninguém pode chegar e falar mal de ninguém da El Shaddai. Eu mesmo nem venha, porque pode ser o irmão... Para mim, são todos iguais. Mas, para que isso aconteça, eu preciso estar com um relacionamento muito bom com Deus. Porque, senão, eu vou começar a olhar para cada um e só ver os defeitos. E esqueço de me olhar no espelho. Porque, quando nós estamos bem com Deus, o nosso padrão não é o nosso irmão. O nosso padrão é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo quão falha eu sou. Aí, eu vejo que aquele irmão é tão falho quanto eu. Aí, às vezes, é melhor do que eu até em certas coisas. Muito melhor do que eu. Então, eu começo a ver, olha, eu não posso olhar e criticar o meu irmão, porque o meu padrão não é o meu irmão, o meu padrão é o Senhor Jesus Cristo. E quando a gente tem Ele como padrão, aí a gente vê todo mundo igual. Todos nós somos carentes da misericórdia de Deus. Então, para que essa comunhão seja uma realidade entre os irmãos, nós temos que estar com um bom relacionamento com Deus. Ninguém mantém comunhão com os irmãos sem manter comunhão com Deus. É uma realidade. Ou eu mantenho comunhão com Deus primeiro. Eu tiro por mim. Eu sempre gosto de me colocar como exemplo. Quando eu era mais nova, adolescente, a gente, quando não tem um bom juízo ainda, né? A época da adolescência, a gente ainda é meio perturbada da cabeça, às vezes. E meu Deus do céu, eu não tinha a intimidade com Deus que eu tenho hoje. Então, era difícil, ninguém pisasse no meu pé, não. Quem me conhece hoje não imagina como eu era antigamente. Essa história de não levar desaforo para casa era bem eu. Mas aí, à medida que eu fui crescendo em comunhão com Deus, aí o meu eu foi diminuindo e eu fui baixando o meu narizinho e vendo que eu não era nada e que eu precisava amar o meu irmão e engolir sapo mesmo e ir para casa para ficar bem com Deus. Porque quando eu discuto com o irmão, quando eu brigo com... vamos tirar na nossa família. Quando você briga com o irmão seu, dentro de casa, é desconfortável, não é? Porque você vai ter que ir para a mesma casa, dormir no mesmo lugar, quando se mora todo mundo no mesmo teto, e é uma coisa desconfortável. Assim é com os irmãos também na casa do Senhor. É desconfortável estar aqui e não poder cumprimentar todos os meus irmãos com o mesmo amor. Então, para que isso aconteça, eu tenho que fazer crescer a minha comunhão com Deus. Eu tenho que estar sempre em contato com Ele, para que Ele me quebrante. E foi assim comigo, até eu reconhecer que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós diminuímos e mais o outro cresce diante de nós. Porque a Bíblia nos ensina isso. Não é verdade que
Cada um parece que quer ser sempre maior do que o outro, mas a Bíblia não nos ensina aqui assim. Ele manda que a gente ache cada um superior a si mesmo. O outro tem que ser superior a mim. É assim que a Bíblia me ensina. E quanto mais comunhão eu tiver com meu Deus, mais eu vou saber tratar o meu irmão como ele merece. Amém? Vamos ver o que é que diz em João 1, 1 João também, mesmo capítulo que eu li, dos versículos 5 a 7. Veja o que diz. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A gente lê esse versículo aqui, às vezes passa tão desapercebido dele, gente, mas isso é tão sério. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso significa o quê? Que se eu não tiver comunhão com meu irmão, eu estou andando em trevas. Eu não estou andando na luz. Vejam como é sério. Às vezes a gente passa por um versículo, acha bonito o versículo, mas não para pensar no que o versículo está dizendo. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então, meu irmão, minha irmã, se você não está tendo essa comunhão com algum irmão, com alguma irmã, procure se achegar mais a Deus. Procure ter mais comunhão com Deus. Porque o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado vai nos purificar e nós vamos andar na luz e vamos ter comunhão com o nosso irmão, em nome de Jesus. Isso é muito sério, irmãos. É para a gente ir para casa remoer. Quando eu li esse versículo aqui, eu digo, Jesus, me ajude a estar sempre na luz. Porque é difícil. É difícil a gente obedecer o que Jesus disse. Olha, se der um tapa na tua cara, dá outra. Agora, muita gente está usando isso na política, né, esse versículo hoje, mas não é politicamente, não. Ele está falando é aqueles que servem a Ele, é por amor a Ele que nós temos que fazer. Tem nada a ver com a justiça da política, que tem que prender quem é bandido mesmo, porque tem que pagar pelas suas contas. Tem nada a ver usar esse versículo para dizer que eu tenho que chegar lá no cara que está com a arma na mão e vem cá, meu amigo, deu outro tiro aqui. Não é nada disso. A gente tem que amar o nosso próximo, tem que falar de Jesus, mas cada um vai pagar pelo que cometeu. Cada um vai pagar diante da justiça o crime que cometeu. Na cruz tinham 2 ladrões. Um se arrependeu, Jesus perdoou, mas ele não desceu da cruz. Ele teve que morrer ali mesmo e foi perdoado para o céu. O outro que não se arrependeu, dali mesmo foi para onde? Pois bem, vamos lá. Não se pode desfrutar comunhão com os filhos de Deus sem ser filho de Deus. Olha o que diz João 3, isso é o Evangelho de João, tá? Não é o 1 João, não, é João 3, versículos 3 a 5. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículos de 3 a 5. Se alguém achar primeiro do que eu, pode ler aí, viu? Porque eu estava... Respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Viu? Nós temos, para sermos filhos de Deus, nós temos que nascer de novo, como Jesus disse a Nicodemos naquela noite. E ele, mestre nas Escrituras, não entendeu o que Jesus queria dizer. Mas nós temos que nascer de novo. E sabe o que eu costumo dizer? Nós estamos no mundão, fazendo a vontade do inimigo, virado na treva mesmo. Aí um dia Jesus tem um encontro com a gente. Aí a gente vai para a casa do Senhor, vai ali, Jesus nos aceita e a gente aceita Jesus, e aquele amor tremendo. Aí a Bíblia diz que eu nasci de novo, é um novo nascimento. Aí me conte uma coisa, quem nasce hoje tem passado? Ele vai ter presente e futuro. Assim é a vida do crente. No dia que a gente nasce de novo com Jesus, o nosso passado ficou para trás. Nós não temos passado. É por isso que a Bíblia diz, das coisas antigas não me lembro mais. O Senhor jogou no mar do esquecimento todo o meu passado. Eu agora tenho presente
e futuro, mas o meu passado já morreu. Isso é o nascer de novo. Eu nasci hoje para Jesus, então é um novo nascimento. A minha vida agora só conta daqui para frente. O que passou, passou, literalmente. Agora o diabo, que ele é muito astuto, ele fica querendo voltar toda hora ao nosso passado, para envergonhar a gente. Só que ele, coitado, né? O passado dele já é de treva e o futuro pior ainda, mas o nosso futuro ele não vai ter o que nós temos, porque nós temos o reino de Deus para herdar, aleluia, e ele não tem esse direito. Então, nós somos nascidos de novo, e quando nós somos nascidos de novo, nós somos feitos filhos de Deus. Então, nós não podemos desfrutar dessa comunhão com Deus se nós não formos filhos. E para sermos filhos, nós temos que nascer de novo, porque é um novo nascimento que nos faz nascer em espírito. E como nascidos em espírito, nós nos tornamos filhos de Deus. Pois bem, então, o primeiro elemento principal para nós termos comunhão com Deus é o amor que nós, com o nosso irmão, é o amor a Deus. O segundo é o amor à verdade. Aqueles que possuem um amor pela verdade. E qual é a verdade? A palavra de Deus, não é isso? Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é essa verdade. E nós só conhecemos Jesus através da sua palavra. Então, aqueles que possuem o amor pela palavra, vamos ver o que é que diz João 17, também o Evangelho. Vejam o que é que diz João 17 e 17. Achou, pastor Bruno? Pode ler. Isso. Pronto, queremos ser santos e santificados, essa é a nossa bússola. Esse é o nosso padrão, esse é o nosso modelo. Nós temos que entender que o mundo tem os seus padrões, nós temos o nosso. O mundo vive e faz o que lhe dá na telha, mas o crente em Jesus Cristo, ele não pode viver de qualquer maneira, ele tem que viver pelo que a palavra de Deus rege. Não é tampouco pelo que o homem diz, mas é pelo que a palavra diz. E é por isso que eu gosto dos crentes de Bereia, porque Paulo chegava lá pregando, e era Paulo, hein? Não era Norma, não. Chegava lá pregando e eles, deixa eu ver se o que ele está falando aí é verdade mesmo, e ia consultar nas Escrituras. Tem muita gente comendo gato por lebre, porque tudo que ouve no púlpito tem preguiça de consultar a palavra de Deus para ver se é a verdade. Porque, irmãos, a única verdade que nós temos como lei, como regra, é a palavra de Deus. Não há outro caminho, não há outra palavra, não há outro livrinho. Deus não mandou fazer nenhum livrinho paralelo a esse aqui para acrescentar nada ou para tirar nada que tem aqui. Tudo que tem aqui é o que nós devemos engolir, comer e praticar. É porque é na palavra que nós encontramos os nossos padrões. Então, quando eu falo em comunhão com meu irmão, onde é que eu vou achar esse padrão? É consultando a palavra de Deus. Aqui é onde vai me dizer o que eu devo e o que eu não devo dizer. O que eu devo e o que eu não devo fazer. Como eu devo amar o meu irmão e como eu devo amar primeiro ao meu Deus, depois a ele e ele a mim, e assim viveremos em comunhão. E o que é viver em comunhão? É viver em harmonia, em um só pensamento, mesmo que estejamos diferentes uns dos outros, mas quando chegamos diante de Deus, somos todos iguais. A régua de Deus é tremenda, irmãos. A gente chega hoje, muitas vezes, em certas igrejas, e eu vou contar outro exemplo aqui. Eu inaugurei um coral que eu regia em Gamileira, 1994. É porque eu não conhecia, eu não namorava nem Messias ainda, 1994. E nós, na inauguração do coral... 84, desculpa, misericórdia. 1984, eu inaugurei um coral em Gamileira, uma cidade bem desse tamanho, assim, lá onde ainda tem a placa aí, vem aí Coca-Cola. E aí nós inauguramos um coral. Nós inauguramos um coral de jovens ali. Eu já contei a minha história aqui, para quem conhece já sabe. 71 jovens. A igreja lotou, veio gente da cidade inteira, porque não existia naquele lugar um coral dividido em 4 vozes, com playback. Era lindo o nosso coral. E até hoje, quando eu falo, eu me emociono pelo que Deus fez na minha vida, até o dia de hoje, por aquele trabalho que eu fiz no interior de Pernambuco. E aí, vieram muitas autoridades.
eu tinha separado uns bancos para visitantes. E até a irmã de Messias, que não era cristã ainda, foi nesse dia da inauguração. Eu nem o conhecia ainda, mas a irmã dele foi. E eu separei, eu que tinha convidado, eu coloquei ela num daqueles bancos que estavam para os visitantes. Aí a igreja lotou, aí chegou uma autoridade lá, acho que foi o prefeito que chegou lá na cidade, e queriam tirar a menina de lá para botar o prefeito. Aí Norminha se levantou. Eu digo, não, pegue uma cadeira, coloque do lado e bote ele para sentar aí. Mas tirar ninguém do lugar para sentar só porque ele é prefeito e ela não, ela é mais humilde, de jeito nenhum. Aqui dentro da casa de Deus somos todos iguais. Eu arrumei uma quizumba grande e depois o prefeito ficou tão meu amigo que me deu o emprego na prefeitura. Sabe por quê, gente? Porque nós temos que olhar todos iguais. A régua de Deus não tem essa de prefeito e daqui não. A régua de Deus passa por todos igualmente. Então, é dessa maneira que nós temos que ter comunhão com o nosso próximo, é amando todos da mesma maneira. E olha que o que Deus fez naquele dia, porque esse prefeito, eu fui dirigir esse coral em Gamileira, e aquele prefeito, quando viu que eu não tinha emprego, eu deixei tudo na capital e fui para lá só para cuidar daquele coral. Ele chamou o pastor da igreja e disse, pastor, enquanto aquela irmã não arrumar um emprego, eu vou dar um salário a ela todo mês. E não precisou eu tirar ninguém para ele sentar, não. Digo, fica em pezinho aí até a gente conseguir uma cadeira para o senhor. Vocês estão entendendo? Nós temos que fazer o que Jesus nos ensinou. Aquele que quiser ser o maior no reino dele vai ser o menor. Então, nós somos todos iguais. Nós temos que amar uns aos outros como se nós está. É bíblico. Eu tenho que amar você, meu irmão, como eu me amo. Então, isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, quando a gente conhece a verdade, quando a gente ama a verdade, aí a gente vai procurar fazer tudo que essa verdade ensina. E nós só vamos poder mudar no dia que nós colocarmos essa verdade em prática na nossa vida. Amém? Outra coisa, como cristãos, devemos estender a comunhão unicamente para aqueles que vivem e ensinam a verdade. Outra verdade que eu aprendi quando eu estava preparando essa mensagem. Abra sua Bíblia, 2ª carta de João, agora é a carta mesmo, 2ª carta de João. E como não tem capítulo, é dos versículos 9 a 11. Já é pertinho de Apocalipse, é fácil de encontrar. Segunda carta de João. Vamos lá? Versículos de 9 a 11. Diz assim, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Vocês estão vendo como a coisa é séria? Irmãos, quando a gente tem muita comunhão com as trevas, a gente acaba ofuscando a nossa luz. É uma realidade. Quando você dá muita asa para quem é contra o evangelho do Senhor Jesus, isso é muito sério. Isso é tão sério que hoje eu li esse versículo umas 500 vezes para ver se eu estava lendo certo mesmo. Porque a gente lê a Bíblia, às vezes, tão rapidamente que não para meditar no que a palavra de Deus diz. Ah, mas eu estou andando com ele para salvar a vida dele. Irmãos, preste atenção. Meu marido dizia uma coisa às minhas filhas que eu nunca vou esquecer. Se você não pode influenciar, corra. Falou de Jesus? Amém. Corra e deixe ele agora com Deus, porque a sua parte você já fez. Porque se você não pode influenciar, você vai acabar sendo influenciado. E é isso que essa palavra aqui diz. Às vezes a gente vê crentes, irmãos, contando o problema da vida dele para o ímpio lá fora. Qual é que o ímpio vai ter para lidar, para ajudar você em quê, pelo amor de Deus? Ele vai só atrapalhar a tua vida. Ele vai te dar conselho que não vai estar de acordo com a palavra de Deus. E é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Porque já muitos enganadores... Cadê que eu já perdi aqui o versículo? 9 e 11. Sim, o 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa. Quando a Bíblia diz não recebais em casa,
Não é receber em casa para você dar uma palavra, ajudar, não. O receber em casa aí é receber dele também as doutrinas falsas dele. Porque muitas vezes tem gente abrindo a porta até sem base bíblica nenhuma para ir ser influenciado por outros que não trazem a doutrina da verdade. Ah, mas isso não é nada demais, não. Tua igreja é muito careta. Ah, mas se você fizer isso, Deus está vendo. Hoje é um tal de Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E cadê a justiça de Deus? Será que não existe? E eu fico me perguntando, será que o Deus do Velho Testamento mudou um pouquinho no Novo? Só porque Jesus morreu? Gente, o mesmo Deus do Velho Testamento é o Jesus do Novo. É o Deus do Novo. A diferença é que ele agora está dando corda. Mas vai chegar o dia dele puxar a corda. Não se enganem, não se iludam. É porque hoje é tudo nice. É tudo light. O evangelho também tem que ser light. Aí a gente acaba Jesus identificando lightmente aqui na terra. E nós não queremos ficar aqui. Nós queremos subir para o céu, onde Deus foi nos preparar lugar. E é para lá que eu estou caminhando. Então eu não posso, a Bíblia diz que eu não posso me embaraçar com as coisas dessa vida. Eu não posso ficar dizendo por aí, o meu Deus é amor, deixa que está tudo bem. Ah, você está muito careta. Como assim você não pode se misturar com as coisas do mundo? Pode sim. Jesus andou com pecador. Ei, Jesus andou com pecador para transformar a vida dele. Os pecadores não transformaram a vida de Jesus, não. Me mostre um que se encontrou com Jesus para ter continuado do mesmo jeito. Ele foi na casa de Zaqueu. Zaqueu era ladrão. Mas ele não deixou dar. Ele nem precisou dizer nada. A justiça de Jesus era tão grande que mesmo sem Jesus pedir, ele disse assim, olha, pai, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais o que eu tirei do povo. Isso é o encontro com Cristo. O encontro com Cristo, Jesus nunca passou a mão na cabeça de ninguém, não. Tá bom, meu filho, vá em paz e continue do mesmo jeito. Não, vá em paz e não peque mais. Foi o que ele disse com a mulher também pecadora que veio até ele. As pessoas não podem confundir o amor de Deus, mas com a justiça de Deus também. O mesmo Jesus que disse, vai em paz, não peque mais, foi o Jesus que, quando chegou na casa do Pai e encontrou aquela bagunça toda lá, ele meteu o chicote, derrubou a banca. Jesus também não era tão mansinho assim, não. Entenderam? Por quê? Porque ele é amor, mas ele também é justiça. E ele disse que não veio para pagar, ele veio cumprir a lei. É tanto que ele, para cumprir a lei, teve que morrer na cruz do Calvário, porque foi condenado. Então, vamos parar de botar um amor exagerado em Deus, porque o amor dele é sobrenatural, mas para salvar a mim e você. E não para que eu continue blasfemando, para que eu continue negando a ele, e ele continuar, não, está certinho, você é minha filha, assim mesmo. Não. Para eu ser filha, eu tenho que passar pelo Calvário, amém? Então, é isso que a palavra de Deus diz. Vamos para frente. Diz em 2 Coríntios também, e é um versículo que muita gente usa só para casamento, mas eu não acho que é bem só para casamento, não. 2ª carta de Coríntios 6, 14 e 15... é onde ele fala que comunhão tem a luz com as trevas. Pastor Bruno, se o senhor achar, o senhor puder ler. Leia aí, por favor. 14 e 15. Não vos prendais em julgo desigual com os fiéis, porque que sociedade tem a justiça com a justiça? Uhum. Que comunhão tem a luz com as trevas? Uhum. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém. O que comunhão tem o infiel com o fiel? Gente, isso é Bíblia. Nós não podemos ter comunhão com qualquer pessoa, não. Nós temos comunhão uns com os outros aqui, porque nós falamos a mesma língua, nós comungamos os mesmos pensamentos a respeito da palavra de Deus. Nós somos feitos irmãos de verdade, porque o que corre na nossa veia agora é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Eu conheci um corinho que cantava muito na igreja do meu tio na Flórida, transfusão que me fez Jesus, deu-me força para cantar, transfusão que me fez Jesus. Hoje o sangue que corre na minha veia e na sua é o mesmo sangue derramado por Jesus na cruz
cruz do Calvário. Então, com você, meu irmão, eu posso ter comunhão. Com você, eu posso até me estranhar, mas eu logo tenho que pedir perdão para a gente andar junto, chegar junto no céu. Eu costumo dizer que no céu nós vamos chegar todos iguais. Irmãos, é como disse aqui, alguém pregou, não sei se foi pastor Bruno, lá no céu não vai ter 2 andares. Lá no céu não vai ter a rua de baixo e a rua de cima. Para a gente falar para Jesus assim, ó Jesus, eu vou para o céu, mas fulana, tu põe ela lá na rua de baixo. Põe ela na rua 15, que eu vou estar na rua 1. Lá no céu não vai ter isso não, irmão. Para você chegar lá, você tem que chegar para Jesus botar até você no mesmo townhome lá. Com aquela irmã que você viveu aqui em problema, com aquele irmão que você não ia com a cara dele. Então, irmãos, vamos andar aqui desse jeito, porque senão como a gente chega lá, se a gente não tiver comunhão com o nosso irmão, como vamos para o mesmo céu? Pensa direito, não é estreito? É estreito. Então, nós temos que conviver aqui. Irmãos, e é tão gostoso, tão gostoso. Eu fico olhando assim, às vezes, o inimigo vem com as setinhas dele para fazer confusão, porque ele é apto para isso. É por isso que nós temos que ter cuidado até com as conversas dentro da casa do Senhor, nos arredores, na nossa casa. Nós temos que vigiar o que falamos, do que falamos e de quem falamos. Sabe por quê? Porque o inimigo é astuto e ele quer semear contenda. Só que ele semeia e a gente tira a semente e joga fora. Porque o papel dele é matar, roubar e destruir. Mas o nosso, que Jesus veio para quê? Para nos dar vida e vida em abundância. Então, quando a gente chega e alguém quer falar mal de algum dos nossos irmãos, a gente tem que fazer ouvido de mercador. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Lá na minha terra fala muito. É ouvido de mercador, não estou nem aí, não estou nem ouvindo. E vamos orar por ele, que, olha, gente, é o melhor que a gente faz, a gente tem que desarmar, é pedindo para orar. Sabe por quê? Porque o que o inimigo quer é tirar, é apagar, é acabar a nossa comunhão com os nossos irmãos. Mas há poder no nome de Jesus, e que a partir de hoje, durante esse mês, vai ser falado aqui só sobre comunhão. E quando terminar o mês, tenho certeza que essa igreja vai estar mais unida do que nunca. E vamos fazer a obra de Deus como Ele realmente quer que façamos. Devemos marcar aqueles que têm uma prática de vida diferente da palavra. Romanos 16, 17 e 18. Vamos ver o que é que diz? Romanos 16, 17 e 18. Vamos, gente, é batalha bíblica. Mas ao seu tempo, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos seus. Entenderam? Eu vou repetir aqui, pastor Bruno, porque como o nosso culto ele é gravado lá pela mesa, os versículos citados aí, agora que eu me toquei para isso, quem está ouvindo não entende, mas eu vou não escuta. Então, eu vou repetir o que diz Romanos, porque esses dois versículos também são muito importantes para a nossa prática de fé e de vida como cristãos. Romanos 16, 17 e 18 diz o seguinte: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Quem promove dissensões? É aquele... Olha, gente, é que eu tenho que falar como exemplo para trazer para a gente o que é isso. Tem pessoas, por exemplo, se alguém sabe que eu tenho um problema com uma pessoa, a vida do povo é vir falar daquela pessoa para mim. Já perceberam? Tem todo mundo na igreja, mas chegar perto de nós, eu já vi que a pastora tem um probleminha com aquela irmã. Aí, qualquer coisinha que a irmã faz, vem para a pastora. Pastora, você não sabe que aquela irmã fez isso? Por quê? Porque está amontoando rancor mais ainda no meu coração. Aí, se eu não tenho discernimento para repreender logo em nome de Jesus, aquilo já vai nascer ali e vai crescer dentro de mim. Isso é dissensões. Pessoas que têm prazer. Tem pessoas que são viciadas, eu digo assim, em fazer dissensões dentro da casa do Senhor. Porque, ao invés disso, não vai lá e diz assim, olha, mas fulana estava falando tão bem de você. Gente, nós somos chamados para pacificar e não para separar. Eu conheci dois pastores, em Flórida, no sul da Flórida, quando nós moramos lá, Messias e Carol sabe de quem eu vou falar agora. E esses dois pastores, no passado, eram muito amigos.
muito amigos, mas amigos assim, do outro vindo do Brasil, esse outro morava nos Estados Unidos há mais tempo, ficava hospedado na casa dele, os dois saíam, os dois eram muito amigos. E por causa de business, um certo negócio, os dois tiveram um pega para capar e se separaram literalmente. Não queria saber um do outro. Um não ia na igreja do outro, outro não ia. Era aquela coisa, porque depois o outro pastor veio ser pastor na Flórida. E eu fiquei no meio do tiroteio, porque eu era amiga de um e era amiga do outro. E eu comecei a orar, eu digo, Jesus, isso não está certo, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se eu estou aqui no meio deles dois, é para fazer alguma coisa de bom, não é para fazer nada de ruim. Eu não vou jamais falar mal um do outro. E aí, um dia eu estava conversando com um deles na minha casa, comendo tapioca lá em casa, e ele veio falar do problema que tinha tido com o outro. Eu disse, mas, rapaz, tu sabe que ele tem saudade de você? Tem nada? Eu digo, tem. Ele tem saudade de você, ele tem saudade. Ele fala com muita saudade dos tempos que vocês andavam juntos. E ele nem falava com saudade, não. Ele só contava para a gente como era quando eles estavam como amigos. Mas eu já disse que era saudade, porque, quem sabe, se ele vinha falar para a gente de como eles eram amigos, ele sentia falta, assim, dessa amizade. Aí eu comecei a dizer para ele, quase que eu digo o nome do santo agora, fulano, olha, ele tem saudade de quando vocês viviam assim. Tem nada? Eu digo, tem. Pode ter certeza. Aí, um dia, eu conversando com outro, aí eu disse assim, mas, pastor fulaninho tem tanta... Olha, ele tem tanta saudade do tempo que vocês eram amigos. Tem nada. O problema foi muito sério. Pois pode ter certeza que ele tem saudade do tempo que vocês eram amigos. Está faltando alguma coisa aí para ser quebrado isso. Aí, chegou setembro. Mês de setembro, era aniversário de um deles. Aí, eu cheguei para o outro e disse assim, fulano, essa semana a gente vai comemorar o aniversário de fulano, lá na igreja. Vamos lá, rapaz, faz essa surpresa para ele, você vai ver como vai ser bom. Sei lá, Norma, vou nada, eu digo, vem. Aí, liguei para a esposa dele, olha, ajeita aí as coisas e vem, traz ele, porque você vai ver a surpresa que Deus vai fazer para vocês. Minha gente, não deu outra. Quando aquele pastor viu que os dois entraram dentro da igreja, vocês precisavam ver o que Deus fez na vida deles dois. Se abraçaram, ele apresentou, passou um tempão apresentando o amigo dele, porque eram amigos que faziam isso, faziam aquilo, ficaram amigos. Irmãos, esse é o papel verdadeiro da igreja. Não é fazer dissensão, não é fazer separação, não é semear contenda, é semear amor. Nós fomos chamados para semear amor e não semear contenda. E nós temos que colocar isso no coração, mas não só da boca para fora, nós temos que praticar essa verdade. Porque não adianta nada você estar aqui, ouvir a palavra, achar que está certo, é a Bíblia que está dizendo, mas se você não colocar em prática, o Senhor não vai poder fazer nada, porque nós temos que fazer a nossa vez. Amém? Agora, o terceiro amor que nós temos que ter. Primeiro, amor a Deus. Segundo, amor à palavra. E eu vou correr, que eu quero terminar. O terceiro, amor à igreja. Paulo descreveu a igreja como uma virgem desposada com Cristo. Rapidinho, 2 Coríntios 11, 2. A igreja deve direcionar suas afeições para Cristo, ao invés de direcionar suas afeições para o mundo. Veja aí, quem achou, já leia. Porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vós vos tenho preparado para vos apresentar como uma viagem para um marido, a saber aqui. Viram? 2 Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Quando nós estamos namorando, somos noivos, devia ser quando está casado também, né? Tudo que a gente faz é ou não é para agradar o nosso namorado, o nosso noivo? Até uma roupa que a gente veste, se ele não elogiar, a gente já fica com raiva. Porque tudo que a gente faz é para agradar o nosso noivo. Porque é ele que a gente ama, é com ele que a gente vai casar. Até um penteado que a gente fizer, a gente faz pensando nele, é ou não é? E quando a gente casa, deve continuar desse jeito, viu? Tudo que a gente fizer não é para agradar outro, não é para agradar o nosso marido. Se eu coloco uma roupa, é para agradar a ele, não é para agradar a mais ninguém. Se eu faço um corte no cabelo, se eu arrumo meu cabelo, se eu pinto meu cabelo para parecer mais jovenzinha para ele, é para ele.
Entenderam? Então, gente, é mesmo assim a igreja. A igreja do Senhor, nós somos a noiva de Cristo. E nós estamos aqui para agradar ao nosso noivo. E tudo que nós formos fazer é para agradar aquele que um dia vem me buscar para morar com ele eternamente. Se como humanos nós namoramos, nós noivamos e queremos agradar o nosso noivo, porque vamos casar com ele, imagine Jesus Cristo. Então, nós não temos que agradar ao mundo, nós temos que agradar a Deus. E muitas vezes, por agradar a Deus, nós somos desprezados pelo mundo. E glória a Deus, porque somos desprezados pelo mundo. Porque não adianta eu ser queridinha do mundo e me afastar do que o meu noivo quer para a minha vida. Amém? Então, que nós possamos saber fazer isso também. Vamos amar como a igreja do Senhor. A igreja deve direcionar suas afeições para Cristo, ao invés do mundo. Porque nós temos que ter um amor tão grande por Jesus, que o mundo a gente esquece. Quando a gente não ama muito a Deus, a gente tem saudade do Egito. Quando a gente não ama de verdade o nosso noivo, aí a gente olha para qualquer um que passar mais bonitinho, é ou não é? Mas quando a gente ama, a gente não tem olho para mais ninguém. Eu me lembro quando as meninas eram pequenas, que assistiam a qualquer filme, qualquer coisa, aqueles atores de Hollywood. Mãe, ele não é bonito. Eu dizia, não sei não, bonito é meu marido. Pergunta ela se eu não dizia, bonito é Messias. Porque quando a gente ama, irmão, ninguém é mais belo do que o nosso marido. Quem quiser que ache os seus, os outros, eu acho o meu. O meu é o mais bonito de todos. Porque quando a gente ama, a gente não tem olhos para outro. A mesma coisa é quando a gente ama Cristo, a gente não tem olhos para o mundo. Pode ser pintado a ouro, pode ser a coisa que mais vai... Não me interessa. Eu vejo muitos crentes hoje indo para shows aí do mundo e fazendo... Aí bota selfie, olha, eu com esse ator, com esse... Irmãos, quando a gente ama Cristo, a gente não tem saudade dessas coisas, não. A gente quer estar mais perto de Jesus. E ainda mais sabendo que Ele está vindo a qualquer momento. Que o meu noivo está vindo. E o pior de tudo é que Ele não disse a hora que vem me buscar, não. Aí eu vou dar bobeira para Ele chegar e me achar traindo Ele? De jeito nenhum. Eu tenho que ficar firme, olhando só para Ele e seguindo a Ele, porque Ele está vindo me buscar e não me disse a hora. E eu não quero estar como as virgens loucas, não. Que Ele veio, levou as prudentes e as loucas ficaram. E não adiantava mais gritar, porque a porta tinha se fechado. Então, irmãos, vamos estar ligados com Cristo, como igreja, amando somente o nosso noivo, porque a vinda dele está próxima. A igreja deve ser mantida santa, sem defeito, sem ruga, sem mancha ou coisa semelhante. E qualquer coisa aí de fora, irmãos, pode manchar as nossas vestes. E nós não queremos ser manchados, porque queremos que o noivo nos encontre com vestes brancas. Amém? C. A comunhão uns com os outros é possível porque nós somos todos membros de um corpo. Eu não vou mais ler por causa da hora, mas 1 Coríntios 12, 20, se você quiser anotar e ler em casa, vai falar sobre isso. Por que desprezar o meu irmão? Nós fazemos parte nós somos membros do mesmo corpo. Como assim eu vou desprezar o meu irmão? Porque até ontem mesmo eu pegando uma mala lá no aeroporto, quebrei minha unha, mas doeu e eu fiquei incomodada. Uma unha. Porque faz parte do corpo. E a gente sente quando se quebra, a gente sente quando a gente quebrou, o sangue sai, a gente fica logo nervosa, porque doeu, porque ardeu, incomodou todo o meu corpo. Assim é você, assim são vocês. Vocês são parte do meu corpo. Se um de vocês se machuca, o certo é eu me machucar também. Se algum de vocês se magoam com alguma coisa, vamos lá juntos consertar. Se algum de vocês sofre alguma coisa, porque se um dedo leva um corte, o que é que eu faço? Eu procuro metiolate, alguma coisa que não arda tanto também, e vou fazer um curativozinho para que fique logo bom. Assim é a nossa comunhão com os nossos irmãos. Se eu vejo que alguém está magoado com alguma coisa, eu não posso fazer vista grossa, não. Vamos lá e vamos cuidar da ferida dos nossos irmãos. Nós não podemos ser membros de um exército que abandona seus soldados feridos, não. Nós temos que fazer parte de um exército que vai lá curar, ajeitar, enfaixar a ferida do nosso irmão para que ele siga junto conosco. Não é interessante para nós, como igreja, deixar nenhum soldado para trás. Vamos levar todos para o céu junto conosco. E o quarto e último lugar, o amor ao próximo. Nós somos ordenados a amar os irmãos. 1 Pedro 2 e 17, vocês vão ler em casa, que é uma ordem.
Amar não é uma opção, nesse caso aqui, não. As pessoas falam que amar é opção, quando vão achar um namorado, um marido, é uma opção. Aqui não, aqui é uma ordem. E essa ordem deve ser obedecida. O amor ordenado não é uma emoção, mas um desejo de procurar e realizar o que está no melhor interesse do outro. Vejam bem, quando a gente ama, a gente quer fazer o outro feliz. O maior erro de um casamento é achar que nós nos casamos para que o outro nos faça feliz. E aí, às vezes, não dá certo. O que eu tenho que fazer? Deixa eu tomar um pouquinho de água, senão minha garganta não vai deixar falar. O que eu tenho que fazer quando eu amo alguém é fazer ele uma pessoa feliz. Porque quando eu faço meu marido feliz, já vocês não sabem a troca que eu recebo. Agora, se eu vou esperar só dele por mim, vai ficar difícil. E aqui vai um conselho para os recém-casados. Tudo que você fizer, faça para agradar o seu cônjuge. Não somente a mulher com o marido, mas o marido com a mulher também. Porque não é interessante que fique de um lado só, porque vai capengar, né? Vai ficar torto. Mas se os dois botam isso no coração e querem fazer o outro feliz, aí a comunhão fica gostosa, fica tudo bem. A mesma coisa nós como irmãos, como igreja. Vamos querer o bem do outro, porque aquele mal que eu não quero para mim, também não posso desejar ao meu irmão. É por isso que eu não entendo, sinceramente, eu tenho 59 anos de idade, faço já 60, agora em abril, e eu não entendo como muita gente recebe uma bênção e diz assim, não vou contar na igreja, porque vai ter gente com inveja e vão botar olho grande. Eu não sei onde foi que aprenderam isso, e que Bíblia aprenderam isso. Vão botar olho grande na minha bênção, então eu não conto para ninguém. Pois eu vou dizer, eu estou recebendo a bênção na esquina, eu já estou contando aqui. Está vindo ali, eu nem peguei ainda, mas eu já estou contando aqui, porque é certa a minha bênção e a minha vitória tem que ser a sua vitória também, porque se não for, tem alguma coisa errada. A sua bênção é a minha bênção. Eu acho lindo, porque muitas vezes eu vejo o Messias em casa, no telefone, e daqui a pouco ele chorando, secando as lágrimas. O que foi, meu filho? Eu fico curiosa, né, para saber o que está acontecendo do outro lado. Minha filha, fulano de tal, recebeu uma bênção, e está ele lá chorando com a bênção do irmão. E isso, irmãos, é a gente amar, é a gente ter comunhão. A sua vitória é a minha vitória. A sua luta é a minha luta também. Ou muitas vezes ele está chorando e eu pergunto, por quê? Fulano está passando um problema, vamos ali orar por ele? Aí me chama para a gente orar, vamos, meu filho? O que foi que houve? Vamos orar. Depois você fica sabendo, às vezes ele nem me conta, mas vamos orar e o Senhor vai resolvendo os problemas. É assim que é a comunhão. E não é só do pastor com a igreja, não, é de uns para com os outros também. Se você está em problema, eu também estou. Mas se você está em vitória, eu também estarei no nome de Jesus. O amor ordenado, não uma emoção, mas um desejo de procurar e realizar o que está no melhor interesse do outro. Cuidemos para que não nos envolvamos com a desordem. E aí eu estava procurando ver a diferença, porque hoje, quando eu estava preparando essa mensagem, eu fui lá para ver dicionário que significava a ordem e desordem. Nesse caso aqui, o que vai nos dizer quais são as nossas ordens, o que é ordem para a gente, é a palavra de Deus. Aqui vai dizer o que é ordem e o que é desordem. E o que é ordem e desordem pela palavra, ela é ordem e desordem aqui no Brasil, no Japão, na China, em todo lugar. Porque aí, pela filosofia do homem, o que é ordem na América pode ser desordem no Brasil. O que é ordem lá, o que é comum lá, pode não ser aqui. Por exemplo, chegar atrasado no Brasil é normal para o brasileiro, mas para o americano é um horror você marcar com ele uma hora e não chegar naquela hora. Então, o que pode ser ordem lá, aqui passa a ser desordem. Mas quando a gente tem o mesmo padrão, aqui o que é ordem aqui é aqui no Brasil, no Japão, no mundo inteiro. Eu trago isso para dizer o que é pecado aqui na América, é pecado no Japão. A gente tem como exemplo as Assembleias de Deus no Brasil, que lá você não pode usar calça comprida, lá você não pode usar brinco, lá você... É um costume regional, é um costume de lá, e tem que ser respeitado. Quando chega aqui, eu já boto meu brinco, mas quando eu vou para lá, eu tiro meu brinco. Por quê? Porque eu respeito as ordens de lá também, para que eu não fique tida dentro da igreja como uma desordeira. Vocês estão me entendendo? Então, irmãos, o nosso padrão de ordem
é a palavra de Deus. Aqui você aprende a dizer o que é certo, o que é errado, e fazer o que lhe convém, e o que não lhe convém, você deixa para lá e deixa de fazer. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que todas nós possamos andar em comunhão uns com os outros e amar uns aos outros com defeitos e qualidades, porque eu sou, aqui me olho no espelho e vejo mais defeitos, todo dia eu digo assim, Senhor, só Jesus me aguenta. Mas, como Jesus me aguenta, eu peço que vocês me aguentem também, eu vou aguentando vocês também, assim a gente chega no céu em nome de Jesus. Amém.